pessoal, tudo bem? Bom, realmente a gente viu aqui que a experiência, né, ela move o consumo e os pagamentos têm um papel fundamental nisso. A rotina financeira dos consumidores e até das empresas foi completamente transformada nos últimos anos. A gente sabe que o Pix, agora também, né, a gente tem olhado bastante aí sobre o real digital, muita coisa está mudando e acho que muita coisa ainda vai mudar, né? Eu acho que a próxima guinada que a gente vai ver aqui no mercado de pagamentos e no mercado em geral vai ser por conta da IA. Bom, do ChatGPT ao Bard, eu tenho certeza que alguns de vocês já testaram em algum momento uma dessas ferramentas. Seja para a vida pessoal, seja para o trabalho. É bom, às vezes, ir lá, pedir assim... Até receita o ChatGPT agora dá, né? Então, dá para ir lá, pedir uma ajuda, otimizar algum processo. E a IA realmente promete vir para otimizar os processos, né? Então, dentro das empresas, a gente tem visto muito a IA nesse ponto de otimização de processos. Bom, e eu acho que assim, a gente já viu que a IA está na mídia. Se você abrir o celular agora, vai ter alguma notícia falando sobre IA. E, enfim, né, para falar um pouco sobre esse assunto, né, ver como que isso vai impactar e mudar as estratégias das empresas, a gente trouxe um convidado muito especial que vai contar como que essa tecnologia vai transformar toda a jornada de compra e até, né, na ponta final, o mercado de pagamentos. Seja muito bem-vindo, então, ao palco do Innovation Pay 2023, Walter Hildebrand, CTO da Latam Zendesk. E aí? Opa! Olá, gente. Oi. Bem-vindo, Tudo bom? Walter. Obrigado. Obrigada. Tudo bem, gente? Foi aqui que pediram uma palestra de IA. É engraçado isso, né? É tudo inteligência artificial, né? Eu vou me especializar nessa e vou começar da palestra de inteligência artificial. A ideia é falar um pouquinho aqui de inteligência artificial, contar como é que ela pode impactar, enfim, o segmento de meios de pagamento, enfim. Já vou, primeiro spoiler, não sou um expert em inteligência artificial, não sou um expert em meios de pagamento, apesar de já ter trabalhado perto disso no passado, mas a ideia aqui é tentar fazer um paralelo entre o meu mundo, que é o mundo de Customer Experience, dizer como é que a IA está brincando aí e chegar no mundo de vocês, né? A primeira coisa que acho importante a gente entender, não sei se vocês têm essa noção, mas de que a inteligência artificial ela não é uma coisa exatamente nova, né? A gente já fala desde muito tempo, né, de inteligência artificial. O problema é que a inteligência artificial ela estava muito restrita aos centros de inovação, às universidades, né? Muita teoria foi desenvolvida e foi criada de lá para cá. E o grande limitante era exatamente o poder computacional, que era muito restrito, né? E nesse intervalo de lá para cá, 60 anos, eu acho que agora a gente chegou talvez no nirvana, né? Eu acho que de um ano para cá nunca se falou tanto em inteligência artificial, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, né? Mas de que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, né? Aquela sensação de impotência, né? Você fala, eu não consigo absorver tanta coisa que está sendo gerada, falada, comentada, produzida em inteligência artificial. E nós estamos naquele hype da tecnologia, né? Para pensar que o ChatGPT ele foi a empresa ou a solução que mais rapidamente chegou a 100 milhões de clientes em só 2 meses, né? E ele é fruto do quê? Exatamente dessa curiosidade, dessa coisa que a gente tem de conhecer, enfim, de tudo que está sendo feito de inteligência artificial, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver que ainda existe um viés muito forte em todos nós, né? Vamos fazer um teste aqui. Quem acha que a IA é segura, é confiável? Olha isso. Ninguém. Pouquíssimas pessoas, né? E a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. E eu acho legítimo isso, né? Quer dizer, a gente vive escutando histórias de alguns mecanismos cometendo erros, né?
o coitado do Papa esquiando, né? Pelo amor de Deus, né? E é perfeito isso, é perfeito, né? Então, como é que a gente consegue produzir uma inteligência artificial que seja confiável e seja segura, né? É muito interessante, quer dizer, até que ponto você confia nesses modelos ou nessas soluções para o seu negócio, né? E esse último quadro ele é muito interessante porque se existem já os chatbots falando em linguagem natural, eu já consigo criar o meu chatbot, o chatbot do Walter, né? Eu vou treinar o chatbot com as coisas que para mim são importantes, né? E olha que louco, eu vou botar o meu chatbot para falar com outro chatbot e eventualmente resolver as coisas para mim, né? Olha o risco disso, né? Quer dizer, a gente tem que evoluir muito, não só como tecnologia, mas como cultura e sociedade, para ter confiança, para ter segurança de poder chegar nesse nível. E nós vamos chegar. Cada um de nós vai ter o seu próprio chatbot, e esse chatbot vai resolver as coisas para cada um de nós. Mas eu queria deixar essa mensagem de que nós estamos passando por uma transformação, por um momento que não tem volta. Não tem volta, né? É legítimo, sempre que tem uma grande tecnologia nova, a gente ter dúvidas, incertezas, assim por diante, mas o ponto não tem volta, né? O potencial da tecnologia, da inteligência artificial, é gigantesco, né? O que se projeta é que é maior do que o PIB da China e da Índia juntos. Quer dizer, é um dinheiro incrível, né? E o interessante é que parte disso vai estar ligado a como a inteligência artificial vai aumentar a produtividade, mas tem uma grande fatia que são novas soluções ou novas coisas ou novas aplicações baseadas em inteligência artificial. Então, ela não só vai substituir, otimizar ou melhorar coisas que já existem, mas ela também vai criar novos mercados, novas soluções, novas possibilidades. Tá? Então, eu falei para vocês, a minha ideia aqui hoje é tentar trazer um paralelo, né, do meu mundo, da minha praia da Zendesk, de experiência do cliente, enfim, do que a gente está vendo, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo com inteligência artificial e tentar deixar algumas ideias aí para vocês. São 8, tá? Então, tomara que consiga despertar algumas sementinhas aí na cabeça de vocês. A gente acredita muito, né, no que a gente chama de experiências conversacionais, né? Eu acho que as conversas entre os seres humanos talvez seja uma das primeiras coisas que a gente desenvolveu, né? A gente estava ali, sei lá, nas cavernas ou até antes disso, e a gente tinha que se comunicar um com o outro, né? E isso permanece vivo até hoje, né? Então, uma conversa, ela tem um objetivo, né? Ela tem participantes, ela tem uma ideia, enfim. E a gente acredita muito nessas conversas. E o momento que a gente está é que essas conversas agora elas passam a ter inteligência artificial ali no meio, né? Então, a gente fala muito de bots, de inteligência artificial, de automação. A conversa que antes era só um chat, agora já tem vídeo, imagem, áudio, tem um monte de coisa ali. Vai ter cada vez mais objetos ou coisas ali dentro. Mas vamos pensar, né, como é que essa conversa, qual é o escopo, qual é o universo dessas conversas. Primeiro, que elas estão disponíveis em diversos canais. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas a quantidade de canais hoje disponíveis para você interagir com marcas, para você interagir com outras pessoas, isso aumenta a cada dia, né? Gente, 5 anos atrás, o que era o WhatsApp? Nada, né? Estou chutando 5 anos, sei lá. Mas hoje é um monstro. Todos nós temos o WhatsApp instalado. É pré-requisito.
né? Então, qual é a velocidade que nascem novos canais? E mais do que isso, a velocidade que as empresas habilitam esses novos canais como mecanismos oficiais de comunicação com ela. Essas conversas, o que é interessante é que elas podem ocorrer em duas esferas, né? Você tem conversas que às vezes são para o mundo externo, né? Então, você conversando com o seu cliente, e você tem conversas que você está falando internamente, né? Então, eu preciso escalar um chamado para o RH, ou para a TI, ou para o financeiro, ou para uma equipe de vendas, assim por diante, né? Os mais óbvios, né? Quer dizer, eu tenho os clientes do lado externo, eu tenho aqui os funcionários, ou os agentes, ou os atendentes no mundo interno. Mas poderia ser muita coisa. E eu gosto de trazer isso daqui porque a inteligência artificial ela também tem esse poder, ou essa aplicação, de você poder pensar como que a inteligência artificial ela pode ajudar tanto o seu público externo, os seus clientes, enfim, mas também dentro de casa. Quer dizer, qual é o potencial de melhora em termos de produtividade ou de eficiência para o seu público interno. Então, acho que a primeira lição a ideia que eu vou deixar para vocês começa pequeno, quer dizer, vamos experimentar a inteligência artificial em um cantinho, em alguma coisa, assim por diante, mas tenta pensar na cadeia completa, né, de maneira corporativa. Quer dizer, como é que ela joga a favor de vocês em todos os lados, né? Quando se fala de meios de pagamento, enfim, é óbvio que está muito ligado em como trazer isso para dentro, mas pensa para fora. Né? Pensa em outros players do teu ecossistema, o que a inteligência artificial ela pode trazer para a cadeia como um todo. Dentro do nosso mundo de CX, né, a gente sempre tenta pensar a inteligência artificial em duas perspectivas. Né? Como que ela joga para o mundo externo, para o cliente, e como que ela joga para o mundo interno, né? Quando você fala dos agentes, dos atendentes e para os administradores da solução. E aí a dimensão que a gente olha é o que ela pode trazer de benefício. Então, quando você fala do teu público interno, claramente a inteligência artificial, para a gente, ela traz uma melhora de eficiência, de produtividade. Então, o agente, por exemplo, eu consigo dizer qual é a melhor coisa para ele responder para um cliente, qual é a próxima ação que ele tem que fazer, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, mas eu estou apoiando o agente e os administradores em termos de eficiência. Quando eu olho do ponto de vista de empatia, a IA ela consegue, para o cliente, fazer um chatbot em linguagem natural, que é mais empático, que entende o cliente. Não é mais aquele chatbot versão 1.0, né? Qual é seu nome? Walter. Qual é seu CPF? Tal. O que você quer fazer? 1 para compra, 2, troca, 3, não sei o quê. Gente, nós não estamos mais nesse momento. A gente tem um chatbot que conversa, que fala e que gera empatia, que personaliza a conversa com o cliente. Tá? Mas não só para o cliente, mas para o agente e para o administrador também. Quer dizer, a gente vai ver alguns exemplos, mas, de novo, qual é a melhor maneira de responder isso e que eu vou gerar mais empatia no cliente e por aí vai. Por que eu quis trazer isso daqui? E aí, né, um exemplo do que a gente faz, quer dizer, a gente hoje já tem inteligência artificial jogando dentro dos bots com respostas generativas, né, baseado aí numa parceria que a gente tem com a OpenAI, e gerando respostas muito mais completas, agradáveis e inteligentes para o cliente. Para os agentes, então, pensa assim, eu tenho alguns casos... Vamos ver se funciona aqui. Oh, funciona. Então, vamos lá. Então,
o cliente vai lá, ele escreve um texto. Então, com a nossa parceria com a OpenAI, eu vou lá e faço um resumo, uma sumarização do que o cliente está perguntando. Por que isso é importante? Pense assim, o cliente foi lá, escreveu um e-mail de 2 páginas, né, querendo reclamar de alguma coisa. O que o agente tem que fazer nessa hora? Ele tem que parar, tem que ler 2 páginas de e-mail. Ele tem que entender de maneira correta o que esse cliente quer, né? Na hora em que eu pego esse... Na hora que eu pego esse texto, aplico inteligência artificial e sumarizo já direto para o agente, ele já, de cara, ele economizou tempo, porque ele não precisa ler aquelas 2 páginas, e eu estou, de cara, ensinando ele o que esse cliente quer. Então, eu ganho tanto em termos de produtividade, quanto de qualidade. Depois, eu não sei se vocês sabem aqui, quem que é da área de atendimento aqui? Tem alguém da área de atendimento? Um ou outro, beleza. O atendente, o agente, é aquele cara que, assim, ele é medido por produtividade. Tem que ser rápido, tem que ser próximo. E na hora de responder, ele vai lá, escreve 2, 3 palavrinhas e já quer mandar de resposta. O que a gente consegue fazer? De novo, com inteligência artificial, a gente pega essas 2, 3 frases e expande, converte isso num texto mais agradável para ele responder para o cliente. Tá? E mais do que isso, a gente tem a opção de mudar o tom daquela resposta. Então, eu pego essa resposta aqui e falo assim, ó, transforma numa coisa mais formal ou numa coisa mais amigável. Gente, tudo isso é com a parceria da OpenAI. Com uma integração, eu consigo resolver 3 coisas. Uma que é do ponto de vista de qualidade, né? A gente falou ali de garantia de qualidade, ganho de eficiência. Aqui eu estou melhorando a resposta que eu devolvo para o meu cliente. E aqui eu ainda gero mais empatia com esse cliente. Uma solução, uma integração, 3 casos de uso, ganhos de produtividade, qualidade e empatia. Ok? Para os agentes, eu ainda consigo pegar e falar assim, olha, esse texto aqui que o cliente mandou, eu tenho alguns tickets aqui que são similares a esse. Então, eu consigo pegar e falar, olha, o que já foi feito como boas práticas, como histórico de relacionamento, o que você deveria responder. Então, de novo, quer dizer, eu estou ganhando em quê? Primeiro, em produtividade. Se você olhar para os agentes, né, historicamente, eu sempre brinco, o maior desafio do atendimento, o que é? É a rotatividade. Né? O agente, nenhuma pessoa encara o atendimento como uma profissão de vida. Né? Eu nasci, eu quero ser atendente de call center. Ninguém fala isso. Né? Ninguém fala isso. Todo mundo olha para o atendimento, às vezes com um trabalho temporário, né? Ou como um complemento de renda. Eu tenho 2 empregos, um deles é atendimento. Ou então, fui mandado embora, deixa eu fazer um bico temporário aqui, vou trabalhar com atendimento. E qual é o grande problema? A rotatividade, ela demanda treinamento constante. Está sempre tendo que treinar. Quando você faz um negócio desse, você resolve esse problema. Problema de negócio, caso real. Qual é o problema? Alta rotatividade no atendimento. Por conta disso, eu tenho que treinar os meus agentes muito frequentemente. Eu tenho sempre agente novo. Com inteligência artificial, eu consigo resolver isso. Eu falo assim, olha, esse ticket aqui, você pode ser novo, começou hoje. Caiu um ticket desse, a gente manda para a OpenAI vira e fala assim, ó, esses são os tickets semelhantes. Então, mesmo um cara não treinado, que começou há pouco tempo, ele já é capaz de prover uma resposta de qualidade. Outros casos de uso. Né? Todo mundo sabe aquelas páginas frequentes, né? FAQ, que tem nos sites, com as perguntas mais frequentes? Legal. Qual é o maior problema disso daqui, pessoal?
Desatualização. Né? O pessoal vai lá, escreve isso uma vez, bota lá no site, vira as costas e fala, ufa, resolvi o problema. Está lá, nunca mais vão me perguntar isso. Né? E o que a gente sabe é que, primeiro, essas coisas elas vão ficando desatualizadas, obsoletas. E dois, é que vão aparecendo novas necessidades de novos conteúdos para serem produzidos. O que a gente faz? O administrador vai lá, ele escreve 3 frases. Instruções de devolução, os itens do pacote e preparar a caixa. Manda para a OpenAI vira e responde para a gente com um texto expandido, pronto para ser publicado numa página de perguntas frequentes. Então, de novo, problema real de negócio. Conteúdo desatualizado. Necessidade de criar novos conteúdos. Para quê? Para que o cliente possa fazer autoatendimento, autosserviço e não tenha que me ligar, não tenha que mandar um e-mail para mim. Como eu resolvo isso? Inteligência artificial, 3 frases, cria um texto e já publica. Então, eu acho que a segunda deixa que eu queria deixar para vocês é a seguinte, quer dizer, tenta identificar quais são os objetivos do uso da inteligência artificial. Né? Qual é o problema real de negócio que vocês querem resolver com a inteligência artificial? E talvez o mais interessante é como medir isso daí. A gente tem conversado com um monte de empresas, né? E a pergunta é assim, você consegue medir o ganho que você tem com a inteligência artificial? E todo mundo fala assim, e tal, veja bem e tal. Eu acho que o primeiro passo é esse, quer dizer, acha um caso de uso real de negócio, né, que você pode aplicar a inteligência artificial e pensa na sua solução como é que você vai medir o sucesso ou o resultado disso daí. A gente faz uma outra coisa também que é muito legal, que é, baseado no que chega, com inteligência artificial, a gente é capaz de entender qual é a intenção desse cliente, o que ele está querendo fazer, qual é a língua que ele está falando e qual é o sentimento, se ele está feliz, se ele está pé da vida comigo ou se ele está neutro. Né? Aí você fala assim, Walter, mas e daí? Né? Você identificou isso e o que você faz com esse troço? Para quem não conhece as operações de atendimento, né, normalmente existe uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas que fazem o que a gente chama de triagem. Né? O que é a triagem? Tudo que chega, esse grupo vai lá e fala assim, isso daqui é para falar sobre troca. Troca, manda para esse pessoal. Isso daqui é para falar sobre devolução. Devolução, manda para cá. Isso é para falar sobre pagamento. Pagamento, manda para cá. Então, existe um grupo de pessoas em toda operação de atendimento que faz essa triagem. Né? Vê do que é e manda para a operação certa. A gente foi lá e fez isso daqui de maneira automática, com inteligência artificial. A gente pegou uma base, né, um cliente nosso ali, que tinha 22 mil tickets por mês. Né? E a gente aplicou esse troço. Em 80% dos casos, a gente conseguiu identificar claramente qual era a intenção. Então, o algoritmo foi bem. 20% dos casos, a gente não conseguiu. E teve que continuar passando pela triagem manual. Quando você soma o tempo que era levado antes, e você pega esses 80% que agora podem ser feitos via triagem automática, na média, a gente diminuiu 45 segundos para cada ticket que a gente fez triagem. Gente, 45 segundos numa grande operação de atendimento, de contact center, isso é economia na veia, isso é dinheiro que é economizado. Né? E por que eu trouxe isso daqui? Né? Onde eu estou querendo chegar com isso daqui? Eu acho que a ideia aqui da inteligência artificial, a gente vê que todo mundo tem medo, tem receio, o que eu faço, onde eu vou, não sei o quê. Meu conselho, testa rápido, mede
para ver o ganho que você vai ter com isso daí. Às vezes, esses pequenos ganhos, você fala, 45 segundos. Cara, numa economia gigantesca, às vezes. Gigantesca. Outra coisa que a gente está fazendo aqui, assim, toda vez que chega um chamado, né, e a gente já fez ali em cima, que eu falei para vocês, a detecção da intenção, da língua e do sentimento. Eu já sumarizei aqui, já resumi aquele texto que eu já comentei com vocês, mas eu falo assim, olha, quais são as melhores coisas para você fazer para esse caso? Né? Qual é a melhor coisa para você responder, falar ou fazer? E olha que interessante, às vezes ele vai dizer que tem duas opções. E ele vai falar qual é o grau de confiança. Eu tenho um grau de confiança maior aqui, menor aqui. Né? Para ficar na mão do agente e falar assim, tá bom, então, nesse caso, eu vou aplicar a primeira resposta. Poderia ter um caso em que tem, mas que é meio óbvio, né? Quer dizer, um negócio verde aqui, alto grau de confiança, e o outro que é amarelo, né? Mas poderia ter 2 amarelos ou 2 verdes, enfim. Então, deixar na mão do agente ainda a inteligência e a capacidade de decidir qual é a melhor ação para tomar para esse agente. Né? E aí, por que eu acho legal? Porque você pode ainda, dentro desse mesmo conceito, imagina numa situação de risco, né, de análise de risco, de transação, assim por diante, mais do que detectar o risco, né, que talvez vocês façam muito bem na indústria de vocês, né? Detectei o risco, beleza, e aí o que eu faço? Você teria a capacidade de jogar isso como se fosse um ticket ou uma reclamação numa fila especial para ser tratada por agentes específicos que eventualmente vão entrar em contato com o cliente, vão pedir mais informação, um documento ou alguma coisa. E tudo isso suportado ou baseado com inteligência artificial. Então, mesmo no mundo de vocês, né, uma situação de risco, enfim, que vocês detectaram um grau de fraude ou alguma coisa assim, isso pode virar, né, e ser manuseado ou ser tratado com inteligência artificial, todas essas coisas que eu comentei com vocês. Mais do que isso, né, nem sempre eu vou querer que os robôs eles respondam todo tipo de interação. Vai ter coisa mais sensível que eu vou pegar e vou falar assim, não, isso já manda direto para um humano. Né? Ou então, olha, para uma intenção específica aqui, está aqui o que você tem que falar. Todo o resto pode continuar por inteligência artificial. Né? Mas a ideia é que algumas coisas você vai controlar, outras você vai jogar para o ser humano e outras você vai deixar que a inteligência artificial atue naturalmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas da inteligência artificial é que ela tem que ser supervisionada, ela tem que ser controlada. A gente não pode deixar ou achar que a inteligência artificial vai fazer tudo da noite para o dia, em todas as situações. Né? A inteligência artificial pode achar que tem uma vaca que mede 5 metros. Né? Só porque era uma foto, eram 2 vacas e tinha uma casinha no meio, mas ele pode entender que o comprimento de uma vaca é 5 metros. Né? Então, tem que ter uma etapa de supervisão, de controle. E acho que essa é a quarta deixa que eu queria mandar para vocês. Quer dizer, é importante a inteligência artificial que vocês supervisionem ela, que vocês tenham um grau de controle de o que ela vai resolver, o que você vai querer resolver manualmente, o que você vai jogar um meio de campo, até aqui ela vai, depois sou eu que vou. Então, é importante você fazer isso. Até que cada vez mais você vai ganhando confiança nessa tecnologia, que a empresa de vocês entenda que sim, o mecanismo produz resultado, é eficiente e assim por diante.
Mas isso depende muito de vocês controlarem e supervisionarem tudo. Quando a gente começou lá na Zendesk, essa história de inteligência artificial, a gente pegou a nossa base de conversas anuais, né, são números impressionantes, né? E a nossa base de clientes, a gente falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Né? A gente tem uma massa de dados aqui interessante. Então, a gente começou a criar modelos específicos por cada indústria. Né? Então, tem um modelo para serviços financeiros, um modelo para tecnologia, um modelo para helpdesk, recursos humanos, assim por diante. Quer dizer, a partir de um troço que eu já tinha dentro de casa, eu consegui derivar e criar modelos por indústria. E aí a questão é assim, quer dizer, dentro da casa de vocês, eu tenho certeza que vocês já têm algum tipo de massa de dados ou de ativo que vocês podem usar para criar os seus modelos de inteligência artificial, né? A brincadeira aqui é assim, quer dizer, imagina que cada varejista que eu tivesse que implementar, ele tivesse que criar o modelo dele sobre o que é uma troca, né? Gente, uma troca é uma troca, né? Uma troca é uma troca. Vai variar o quê? A política interna na empresa, mas o que é uma troca é uma troca, né? Então eu não preciso ficar criando modelos repetidos, eu posso reaproveitar uma vez só. Então eu acho que muitos modelos de a base disso já está dentro da casa de vocês, né? Eu aposto que vocês têm um monte de informação aí que vocês já conseguem criar modelos de inteligência artificial para vocês. Né? A gente acredita muito em inteligência artificial, né? Não como assim, vou comprar inteligência artificial, né? Então vai lá na prateleira e fala assim, comprei inteligência artificial. Não. A gente acredita no modelo em que a inteligência artificial está embutida dentro das aplicações, né? E você consegue habilitar com um clique, né? Então, tem vários exemplos aí de coisas que você consegue ativar com um clique. A ideia é que assim, né? A inteligência artificial ela está se tornando pública, né? A gente falou um pouquinho disso no começo. Antes eram doutores, mestres, criando modelos, né? Enfim. E a restrição era muito por conta do custo do poder computacional. O que a gente está vendo hoje em dia é que o custo de poder computacional ele está caindo drasticamente. Então, hoje, as coisas são muito mais acessíveis para nós. Então, não vou falar de ChatGPT e tal, mas tem 200 aplicações, um monte de aplicação já pronta para ser consumida por nós, mesmo sem nenhum conhecimento. A inteligência artificial ela está num momento hoje que a gente chama de low code ou no code, que qualquer pessoa vai poder usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Certeza, todo mundo aqui já brincou com o ChatGPT. E existem 200 outras soluções disponíveis para nós, mortais, brincarmos, usarmos. E eu acho que, de novo, é um momento de experimentação. A gente está ali no last mile, né? Todo o resto ali já foi feito. Os dados já foram capturados, já foi limpo esse modelo, já construiu, testou e tal. As coisas estão entregues assim, prontas para a gente, mortais que nem nós. Não somos doutores, não somos mestres, prontas para serem consumidas. E a gente pode ir lá e brincar de criar texto no ChatGPT ou criar imagens, né? Tem imagens assustadoras hoje, né? Que dá para criar. Um colega lá nosso, ele pegou uns vídeos do meu chefe, treinou um modelo com a voz do meu chefe. Depois ele foi lá no ChatGPT, falou assim, cria um texto de um podcast entre o meu chefe e o fulano, né? E aí ele juntou as duas coisas. E ele criou um podcast que nunca existiu, do meu chefe, com a voz do meu chefe,
sendo entrevistado. Né? Então, assim, e tudo isso, assim, na brincadeira. Né? A tecnologia está pronta, a inteligência artificial está pronta para a gente usar. Eu adoro buscar aí, nem sei de onde que é esse troço, mas eu cheguei lá e falei assim, soluções de inteligência artificial. E ele me cuspiu esse troço. É assustador a quantidade de coisa que está pronta hoje, de tecnologias em diferentes graus de madurez, enfim. Mas tudo isso já existe, já está pronto para ser consumido por nós. Né? Dentro desse paradigma que eu falei de inteligência artificial pública, né? Low code, no code, disponível para nós. Então, a minha sexta ideia aí é assim, não vamos inventar a roda em inteligência artificial. Né? Lá atrás, né, a gente falava muito em mashup. Né? O que era um mashup? Puta, vamos juntar um monte de coisa, tá? Um cantinho daqui, um cantinho dali, cria... Vamos fazer mashup de inteligência artificial. Vamos pegar essas coisas e falar assim, vou pegar o ChatGPT para fazer isso, tem um modelo de geração de imagem para isso, enfim. Junta tudo isso, testa, brinca. Né? Eu acho que hoje dá para fazer isso, sem ser nenhum gênio. Né? E eu sei que sempre que tem essas viradas tecnológicas, né, a gente tem uma preocupação que é com os empregos, com as pessoas. Né? E claramente, né, e vocês viram aqui, eu dei um monte de exemplo, né, de inteligência artificial fazendo coisa no lugar dos atendentes. Né? E sempre tem aquela preocupação, putz, vai acabar o emprego? Né? Quer dizer, o que nós vamos fazer? Né? A inteligência artificial vai tomar conta do atendimento, enfim. E é uma preocupação. Né? Eu acho que ao longo da história a gente teve vários casos, onde a gente passou pela mesma preocupação. Então, a Revolução Industrial, quer dizer, todo mundo fazia, era tudo artesão, né? As pessoas faziam as coisas com as mãos, vieram as máquinas. Pô, as pessoas vão perder emprego e tal, não sei o quê. Não aconteceu isso. Aquele gráfico ali, eu gosto muito dele, porque foi quando chegaram os caixas automáticos nos Estados Unidos. E falaram assim, acabou o banco, acabou. Não vai mais ter o emprego para os bancários. Diminuiu, mas não foi o fim. Quer dizer, continuam existindo e tem agência até hoje. Eu acho que a gente ressignificou o que era uma agência. A gente ressignificou o que era o trabalho. Hoje nós estamos, por exemplo, com o Copilot do GitHub, ele está escrevendo código para a gente, que é código óbvio, é código que não gera valor, é código trivial. Ótimo, vamos liberar os programadores para pensar em coisas mais complexas. Né? E eu acho que essa é a ideia 7 que eu queria deixar para vocês. Os empregos, eles não vão acabar. Eles vão ser ressignificados. Eles vão ganhar uma outra dimensão. A gente vai continuar tendo empregos, mas talvez em papéis de supervisão, de controle, de gestão. E é normal. É normal. A Revolução Industrial já fez isso com a humanidade ao longo da história. E nós estamos aqui. Né? Então, vão surgir novos empregos, novos papéis. A gente vai trabalhar em cima da inteligência artificial. Vamos deixar as coisas mais simples ou mais óbvias para que ela resolva. E eu vou contar um exemplo para vocês. Imagina no atendimento, quantas pessoas ligam para um atendimento, ou fazem um chat, ou o que for, perguntando qual é o estado do meu pedido. Onde está o meu pedido? Né? E isso cai para um atendente. Gente, qual é o valor que tem um atendente pegar esse caso e resolver? Zero. É só consultar o status e falar para o cliente. Por que isso tem que ser feito por um atendente, por um ser humano? Então, tem coisas óbvias que vão ser resolvidas por inteligência artificial. Mas você concorda que vai ter caso complexo? Né? Então, o Walter já ligou, mandou um e-mail, já fez um chat,
3 interações, ainda não resolveu o problema do Walter. Pô, chega. Não é mais a hora da inteligência artificial mandar. Passa para um ser humano. Você tem um cliente super frequente da sua empresa, compra um monte, compra com frequência, valor alto, assim por diante. É sério que você quer que a inteligência artificial fale com ele? Não, estende um tapete vermelho, bota o presidente para atender esse cara. Tá? Então, mais uma vez, empregos não vão acabar, eles vão evoluir, eles vão mudar de papel e a gente vai usar a tecnologia de inteligência artificial para nos apoiar nesses novos papéis que a gente vai ter. Só que, vamos lá, quer dizer, volta aquela preocupação com dados, segurança e privacidade. Então, hoje, a inteligência artificial, ela já consegue ir lá num e-mail, ou num chat, ou no que for, e fazer a detecção de entidades, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Walter. Opa, nome Walter. Meu CPF é tal. Opa, CPF tal. Queria saber qual é o status do meu pedido, número tal. Opa, status, pedido tal. Então, detectar essas entidades hoje já é possível, né? Mas aí, por questões de privacidade, segurança, enfim, a gente começa a fazer o que a gente chama de redaction, já automático, com inteligência artificial. A gente esconde informação que é sensível. Eu não quero que o agente veja qual é o CPF do Walter. Deixa que o sistema captura isso, vai lá, consulta e tal, já entrega a informação. Eu não quero que o agente veja isso por questões sensíveis. Tá? Ou até, quer dizer, eu posso fazer mascaramento de dados. Quer dizer, uma vez que eu capturei de maneira automática um dado ou alguma coisa com inteligência artificial, eu posso lá deixar só os 3 primeiros dígitos do CPF, colocar asterisco no resto, de novo, por uma questão de segurança, privacidade. Tudo bem? E de novo, tentando trazer um pouco para vocês, quer dizer, imagina que você tenha dentro da sua empresa algum caso de compliance ligado a dados, vazamento de informação, alguma coisa assim. Depois que você detecta isso, você pode, de novo, jogar numa fila especial, né, que vai ser tratada por um agente, ou por uma ouvidoria, ou por alguma coisa, para falar com o cliente, ou assim por diante. E a inteligência artificial ela pode estar por detrás, por baixo de tudo isso daí. Né? Então, lá atrás eu falei sobre risco, né? Casos de risco. Agora eu estou falando sobre casos sensíveis de compliance, enfim. Mas tudo isso, mais do que detectar, se você quiser efetivamente resolver, agir, controlar esses casos, a ideia é que a inteligência artificial ela pode te suportar dentro dessa jornada. Então, acho que a última ideia que eu queria deixar para vocês é essa, né? Que segurança, privacidade, confiança, isso tem que ser a base da inteligência artificial, né? Você tem que ter isso muito claro dentro de todas as iniciativas, porque a empresa vai te cobrar por isso, né? É seguro? É confiável? Eu posso acreditar no que está sendo produzido? E quando você fala por confiança é uma coisa muito legal, né? O pessoal me pergunta, Walter, você confia na inteligência artificial? Eu falo, não. Eu não confio nos seres humanos. Por que eu vou confiar na inteligência artificial? Quando você confia no ser humano, é por quê? É porque ele te provou que ele é confiável, que ele é seguro. Aí você acredita nos seres humanos. O papel da gente é criar soluções de inteligência artificial que sejam confiáveis, seguras e que a gente possa acreditar. Obrigado, gente.